Gente, e a oposição iniciou uma mobilização contra a indicação do ministro da Justiça, Flávio Dino, ao Supremo Tribunal Federal. Ontem, parlamentares como Nicolas Ferreira e Gustavo Gaia foram à tribuna da Câmara criticar a indicação do Dino ao Supremo Tribunal Federal. Freitas, a gente tem esse trecho do Nicolas? Mais uma vez aqui nessa tribuna para poder fazer um apelo ao Senado Federal. Nosso cenário político está completamente não pacificado. E eu sei que a classe política, tanto de juristas, senadores, deputados, querem pacificar o país. Inclusive, o Lula foi eleito com essa narrativa. Inclusive, em seus debates, deixou bem claro de que seria imprudente da parte dele, negligente, desrespeitoso, indicar um amigo ao STF. Afinal de contas, seria algo contraditório, porque um juiz ele julga de acordo com a lei e com a Constituição. E claramente um amigo seria parcial e iria dar com certeza sentenças benéficas ao seu amigo. E o que aconteceu? Nós temos agora a indicação do Flávio Dino, amigo de Lula, para o STF. E, meus senhores, aqui não é uma questão de coerência comigo, tá? É uma questão de coerência com vocês mesmos. Porque não fui eu que disse essas palavras. Foi o teu presidente Lula que disse isso. Ou seja, quando nós olhamos para o que está acontecendo hoje, o caminho da pacificação, do Estado democrático de direito, da harmonia entre os poderes, o Flávio Dino representa o excesso do oposto disso. Não tem condição colocar mais uma pessoa ditatorial tirânica, porque eu tenho certeza, se um processo meu ou de um opositor político dele chegar até lá, ele não julgará de forma parcial. E quem dizer isso é hipócrita e mentiroso. Tá aí. Já é o início dessa mobilização aí dos parlamentares que são opositores ao governo Lula. E para falar um pouquinho mais sobre essa intensa campanha contra a indicação do Flávio Dino, vamos exibir agora uma entrevista que eu fiz mais cedo com a presidente do PL Mulher lá em São Paulo, Rosana Vale. Freitas, solta a entrevista, por gentileza. O resumo do meio do dia para você ficar por dentro de tudo o que acontece no país. E em meio a as articulações, né, relacionadas à indicação do Flávio Dino, eu estou aqui, nesse momento, com a deputada federal Rosana Vale, que ela é integrante da oposição ao governo Lula no Congresso Nacional, mais especificamente, né, ela é presidente do PL lá em São Paulo, para falar um pouco sobre esse movimento de oposição à candidatura do Flávio Dino, né? Como é que os senadores, como é que os deputados de oposição estão trabalhando para tentar criar uma mobilização popular, né, contra essa indicação que é muito polêmica. Deputada, seja muito bem-vinda mais uma vez ao Meio Dia em Brasília. Olá, Wilson, obrigada. Eu que agradeço. É exatamente nesse sentido, né? Nós temos que mobilizar a população, porque se você fizer uma pesquisa rápida nas ruas, a gente vai ver a credibilidade que hoje o Supremo tem entre os brasileiros. Assumiram um papel de fazer política, se distanciaram da imparcialidade, e a indicação do ministro Flávio Dino é mais uma prova disso, né? Uma pessoa que há 30 anos foi militante do PT, coordenador, inclusive, em alguns momentos da campanha do presidente Lula, está indo com muitas polêmicas em volta, uma pessoa que responde a processos, enfim. Nós temos que mobilizar a população porque queremos um Supremo imparcial e não estamos vendo isso. Se a gente fizer um levantamento recente, há 10, 15 anos, não tínhamos nem ideia de quem eram os ministros do Supremo, porque cada ministro tem que ser um guardião da Constituição. Mas estamos vendo hoje os ministros que estão sendo partidários, estão participando de mobilizações, dando declarações polêmicas que não refletem o que a gente espera de um Supremo Tribunal Federal. E a indicação de Flávio Dino é justamente isso. Agora, deputada, eu tenho contado aqui no meio-dia eu tenho falado muito sobre a lista de votação, né? O Dino precisa de 41 votos, inclusive alguns colegas do próprio PL já admitem ali nos bastidores que é uma batalha muito hercúlea você ir de encontro a essa indicação, porque no Senado já tem senador dando essa indicação como
né, com favas contadas, né, como um processo que você não vai conseguir reverter. Não é um desgaste para o parlamentar, mesmo diante de um cenário tão adverso, ir de encontro a essa indicação? A senhora não tem medo de, no futuro, por exemplo, ser retaliada pelo próprio Flávio Dino por fazer uma campanha contra a sua indicação? Eu não, eu tenho que representar a população, tenho que representar os interesses do povo brasileiro e percebo que essa indicação não está de acordo com o que a gente espera de um Supremo Tribunal Federal. A gente tem, no dia 13, a sabatina, que é na CCJ, que precisa de 14 votos, e depois vai, então, para a votação no Senado. Eu espero que os senadores tenham coragem de enfrentar. A gente está falando aqui, se o ministro Flávio Dino for aprovado, já são 7 indicações nos governos petistas de ministros. Então, a balança está muito desigual. A gente não torce para um Supremo cada vez mais ideológico, ao contrário, se o presidente Lula quer pacificar o país, não é com essa indicação que ele vai conseguir. O ministro Flávio Dino tem se mostrado raivoso, sarcástico, muitas vezes nas conduções aqui, nas comissões da própria Câmara Federal, e eu acredito que ele vai levar claramente essa ideologia de esquerda extremada para o Supremo. O Flávio Dino, ele falou, mais especificamente nessa quarta-feira, que é possível você separar o Flávio Dino político, o Flávio Dino ministro, do Flávio Dino ministro da Justiça, do Flávio Dino ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Ele utilizou, inclusive, essa expressão, que no momento que você sai de uma função e vai para outra, né, você trocaria automaticamente a roupa. A senhora acredita nessa afirmação do Flávio Dino ou é discurso para tentar voto, para tentar conquistar voto da oposição? Eu acho que houve uma mudança radical na postura dele agora, como ele sabe que ele tem que ser mais centrado para garantir os votos dos senadores. Então, eu anotei aqui o que ele falou, né? O ministro do Supremo não tem ideologia, o ministro do Supremo não tem lado político. No momento em que o presidente da República faz indicação, evidentemente, eu mudo a roupa que visto. Então, isso não cola. A gente sabe das posições dele nos últimos tempos, como eu falei, uma pessoa que 30 anos no PT como militante, demonstrou isso também como ministro, em nenhum momento, né, querendo pacificar o país, querendo unir, porque precisa da oposição para governar. A gente não vê essa atitude dele. Então, eu temo, como eu falei, o presidente Lula vai, com a indicação, se for aprovado o ministro Flávio Dino, já são 4 indicações pessoais do presidente Lula, advogado pessoal, amigo de 30 anos, ou seja, a gente precisa moralizar, temos que repensar essa forma de indicação. Eu sei que não é exclusividade do Brasil, mas nós temos que repensar de que forma a gente consegue moralizar e tornar o Supremo imparcial, porque a pior ditadura que tem é a ditadura do judiciário, porque você vai recorrer a quem? A gente está vendo constantemente as decisões que foram tomadas de forma democrática na Câmara, no Congresso, aprovadas por representantes da população, serem colocadas à prova e serem desatualizadas, revertidas pelas posições dos ministros. Complexo, não é, deputada? Não é. Quando a gente fala de Suprema Corte, e aí eu já falei isso aqui no programa algumas vezes, é importante que a gente reafirme isso. Quando a gente fala de Suprema Corte, a gente está falando da última instância, né? Como dizem por aí, o ministro do Supremo Tribunal Federal, ele é o único integrante do Poder Judiciário que ele tem ali a sua prerrogativa, ele tem o direito de errar por último. O problema é que, ultimamente, eles têm errado demais a partir dessa prerrogativa de que um integrante do Poder Judiciário, né, de que o ministro do Supremo Tribunal Federal, ele, entre os integrantes do Judiciário, ele é que o último erra, né? Ele que, de fato, tem esse direito de errar por último. Mas e sem questionamento depois, né? E sem nenhum tipo de questionamento. Eu vi diversas vezes aqui nas discussões no plenário, deputados falando assim, olha, nós podemos perder aqui neste plenário, mas vamos recorrer ao Supremo.
Isso é inadmissível, né? Já sabendo que se tiver uma votação onde determinado assunto seja perdido entre as votações, não seja aprovado, aí vai recorrer ao Supremo. E, ao contrário, também, uma aprovação, depois nós vamos recorrer ao Supremo. Isso não é democracia, no meu ponto de vista, e essa indicação do Flávio Dino, assim, eu tenho certeza que vai ser um ministro político de toga. O deputado, eu queria justamente entrar nesse ponto, porque eu, inclusive, falei isso no programa de ontem, quarta-feira. Quando a gente fala do Flávio Dino, temos uma discussão justamente sobre a questão do notório saber jurídico e dessa relação política. Algo que eu tenho observado, inclusive os deputados e senadores da oposição, eles têm me falado basicamente o seguinte: Wilson, no caso do Dino, a indicação dele, o problema não é o notório saber jurídico. Ele já foi juiz, já passou em concurso público, exerceu a função. Então, tecnicamente, né, ele é alguém até habilitado para o cargo. Essa não é a questão. E aí, inclusive, a senhora tem comentado durante essa intervenção hoje que, pelo menos eu estou sentindo isso, que essa questão jurídica ela não entra tanto nessa discussão. O problema realmente é a questão política. Né? O problema é a militância. A militância política. Né? Há 30 anos ele é filiado, né? Depois trocou, mas, enfim, mais de 30 anos filiado ao PT, parte da militância, integrante de campanhas eleitorais do presidente Lula. Enfim, declarações extremamente ideológicas, convocações aqui na Câmara, distrato para os parlamentares de oposição, utilização de frases polêmicas, sarcásticas, desprezo por quem é da oposição. Como é que nós vamos aprovar uma indicação dessas para um ministro do Supremo que tem que ser o quê? Imparcial. Imparcial, ser um guardião da nossa Constituição. Está claro que ele não vai fazer isso. E aí entra uma crítica que sempre se fez, por exemplo, ao André Mendonça, na época do governo Jair Bolsonaro, porque o André Mendonça era radicalmente evangélico. Agora, o Lula, né, você sai de um governo em que houve uma indicação de um radicalmente evangélico para um radicalmente petista. Pelo menos me parece que esse é o cenário, né, deputada? Só que tem uma diferença muito grande nas indicações do presidente Bolsonaro, que foram 2 indicações, André Mendonça e Nunes Marques. Eles não eram ligados à militância partidária. Eles tinham uma história e eles não estavam na militância, naquela ideologia extrema de um partido político que a gente vê no caso do Flávio Dino. Só isso, para mim, já deveria ser motivo suficiente para essa reprovação. A gente sabe que há uma articulação no Senado, muitos dos senadores, infelizmente, né, têm seus comprometimentos, a gente tem que falar isso, né, com o Supremo Tribunal Federal, mas eu torço para que eles não se acovardem, que tomem uma decisão realmente de forma imparcial. E se for utilizar a imparcialidade, ele não vai ser aprovado, porque se a gente for fazer uma pesquisa, como eu falei, rápida nas ruas, a população brasileira não está contente com a condução dos 11 ministros do Supremo. Eles não estão... Se é uma coisa que eles não estão sendo, é imparciais. Eles participam de palestras, eles falam a todo momento, dão declarações a todo momento com a posição ideológica deles. Como é que a gente pode confiar, né, guardar a nossa Constituição, proteger a nossa Constituição para alguém que toma uma decisão de forma ideológica, de forma... São 7 ministros hoje que foram indicados pelos governos do PT, ou seja, pela esquerda. E é dessa forma que eles estão tomando as decisões. E aí você tem esse processo, né? Quer dizer, aí você pode ampliar esse leque de indicações daqui. Aí também tem um detalhe, não é, deputado, só para a gente encerrar. O problema não é necessariamente a indicação, né? Aí, quando a senhora fala, porque 7 indicações da esquerda, eu tenho um pouco de ressalvas, aí se a senhora me permite só fazer essa ressalva, esse comentário de forma muito republicana, porque na história do Supremo, às vezes uma indicação da esquerda, ela é uma indicação boa,
ela é uma indicação interessante. O problema é com o não comprometimento dessa indicação. E aí eu vou dar um exemplo clássico, que foi do Joaquim Barbosa, né? Que foi indicado pelo próprio Lula e acabou se tornando um algoz do PT durante o julgamento do Mensalão. Não é? Mas aí, enfim, mas voltando, trazendo de novo para 2023. Não é o caso do Dino, pelo menos é o que me parece. Porque, ao contrário do Joaquim Barbosa, o Lula parece que, nesse caso específico, ele não parte de uma premissa identitária ou de uma premissa só de um notório saber jurídico. Na verdade, ele tenta, pela segunda vez, colocar um amigo, como foi com o Cristiano Zanin e agora com o Flávio Dino. Exatamente. Eu, particularmente, sou contra a indicação política para ministro do Supremo. Eu acho que o país deveria repensar essa indicação. Uma indicação, não sei, entre um colegiado, de juízes já de carreira, enfim. Nós temos que repensar isso. Desse jeito está muito ruim, tá? A balança está pendendo para um lado só. É isso. Deputada Rosana Vale, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela entrevista. Espero contar com a sua participação em outras edições do Meio Dia em Brasília. Tá certo, muito obrigada.